O Guarani, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 8. Noiva. Uma hora depois dos acontecimentos que acabamos de narrar, Peri, recostado à janela do quarto que tinha pertencido à sua senhora, olhava com uma grande atenção para uma árvore que se elevava a algumas braças de distância. Seu olhar parecia estudar as curvas dos galhos retorcidos, medindo-lhes a distância, a altura e o tamanho, como se disso dependesse a solução de uma grande dificuldade com que lutava o seu espírito. No momento em que estava todo entregue a esse exame minucioso, o índio sentiu uma mão tímida e delicada tocar-lhe de leve no ombro. Voltou-se. Era Isabel que estava junto dele e que se havia aproximado como uma sombra, sem fazer o menor rumor. Uma palidez mortal cobria as feições da moça, que apenas saía do seu desmaio, mas o rosto tinha uma calma, ou antes, uma imobilidade que assustava. Voltando a si, Isabel correu um olhar pelo aposento, como para certificar-se de que não era um sonho o que havia passado. A sala estava deserta. Dom Antônio de Maris tinha saído para dar as suas ordens. Sua mulher, ajoelhada no oratório sobre um montão de ruínas, rezava ao pé de uma cruz que ficara junto ao altar. No fundo do aposento, sobre o sofá, destacava-se o vulto imóvel do cavalheiro, aos pés do qual ardia uma vela de cera, lançando pálidos clarões. Cecília é que estava perto dele e apertava no seio a sua cabeça desfalecida, procurando reanimá-lo. Quando o olhar de Isabel caiu sobre o corpo de seu amante, ela ergueu-se como impelida por uma força sobrenatural. Atravessou rapidamente a sala e foi, por sua vez, ajoelhar-se em face desse leito mortuário. Mas não era para fazer uma prece que ajoelhava. Era para embeber-se na contemplação desse rosto lívido e gelado, desses lábios frios, desses olhos extintos que ela amava, apesar da morte. Cecília respeitou a dor de sua prima e, por um instinto de delicadeza que só possuem as mulheres, compreendeu que o amor, mesmo em face de um cadáver, tem o seu pudor e a sua castidade. Saiu para deixar que Isabel chorasse livremente. Passado algum tempo depois da saída de Cecília, a moça ergueu-se,
percorreu automaticamente a casa e, vendo Peri de longe, aproximou-se dele e tocou-lhe no ombro. O índio e a moça se odiavam desde o primeiro dia em que se tinham visto. Em Isabel, era o ódio de uma raça que a rebaixava a seus próprios olhos. Em Peri, era essa repugnância natural que sente o homem por aqueles em quem reconhece um inimigo. Por isso Peri, vendo Isabel junto dele, ficou extremamente admirado, sobretudo quando reparou no gesto suplicante que a moça lhe dirigia, como se esperasse dele uma graça. Peri, o índio sentiu-se comovido ao aspecto daquele sofrimento e, pela primeira vez na sua vida, dirigiu a palavra a Isabel. Precisas de Peri? Disse ele. Vinha pedir-te um serviço. Não mo negarás, sim? Balbuciou a moça. Fala! Se for coisa que Peri possa fazer, ele não te negará. Prometes, então? Exclamou Isabel, cujos olhos brilharam com uma expressão de alegria. Sim, Peri te promete. Vem. Dizendo essa palavra, a moça fez um gesto ao índio e dirigiu-se, acompanhada por ele, à sala, que ainda estava deserta como tinha deixado. Parou junto do sofá e, apontando para o corpo inanimado de seu amante, acenou a Peri que o tomasse nos seus braços. O índio obedeceu e acompanhou Isabel até um gabinete retirado a um lado da casa. Aí deitou o seu fardo sobre um leito, cujas cortinas a moça entreabriu, corando como uma noiva. Corava, porque o gabinete onde tinha entrado era o quarto em que habitara e encontrava ainda povoado de todos os sonhos de seu amor, porque o leito que recebia seu amante era o seu leito de virgem, casta e pura, porque ela era realmente uma noiva do túmulo. Peri, tendo satisfeito o desejo da moça, retirou-se e voltou ao seu trabalho, que ele prosseguia com uma constância infatigável. Apenas ficou só, Isabel sorriu, mas o seu sorriso tinha um quer que seja do êxtase da dor, da voluptuosidade do sofrimento que faz sorrir, na sua última hora, os mártires e os desgraçados. Tirou do seio a redoma de vidro onde guardava os cabelos de sua mãe e fitou nela um olhar ardente. Mas abanou a cabeça com um gesto de expressão indefinível. Tinha mudado de resolução.
O segredo que encerrava essa joia, o pó sutil que empenava a face interior do cristal, a morte que sua mãe lhe confiara, não a satisfazia. Era muito rápida, quase instantânea. Saiu então furtivamente e acendeu uma vela de cera que havia sobre a cômoda ao lado de um crucifixo de marfim. Depois, fechou a porta, cerrou as janelas e interceptou as frestas por onde a luz do dia podia penetrar. O gabinete ficou às escuras. Apenas em torno do círio que ardia, uma auréola pálida se destacava no meio das trevas e iluminava a imagem do Cristo. A moça ajoelhou e fez uma oração breve. Pedia a Deus uma última graça. Pedia a eternidade e a aventura do seu amor, que tinha passado tão rápido pela terra. Acabando a prece, tomou a luz, deitou-a na cabeceira do leito, afastou o cortinado e começou a contemplar o seu amante com enlevo. Álvaro parecia adormecido apenas. Sua bela fisionomia não tinha a menor alteração. A morte, imprimindo nos seus traços a descor da cera e do mármore, havia unicamente imobilizado a expressão e feito do gentil cavalheiro uma bela estátua. Isabel interrompeu o enlevo de sua contemplação para chegar-se de novo à cômoda, onde se viam algumas conchas de mariscos, tintas de nácar que se apanham nas nossas praias, e uma cesta de palha matizada. Esta cesta continha todas as resinas aromáticas, todos os perfumes que dão às árvores de nossa terra. O anime da aroeira, as pérolas do benjoim, as lágrimas cristalizadas da embaíba e gotas do bálsamo, esse sândalo do Brasil. A moça deitou na concha a maior parte dos perfumes e acendeu algumas bagas de benjoim. O óleo de que estavam impregnadas, alimentando a chama, comunicou-a às outras resinas. Frocos de fumo alvadio, impregnado de perfumes embriagadores, se elevaram da caçoula em grossas espirais e encheram o gabinete de nuvens transparentes que oscilavam à luz pálida do círio. Isabel, sentada à beira do leito, com as mãos do seu amante nas suas, e com os olhos embebidos naquela imagem querida, balbuciava frases entrecortadas,
confidências íntimas, sons inarticulados que são a linguagem verdadeira do coração. Às vezes, sonhava que Álvaro ainda vivia, que lhe murmurava ao ouvido a confissão do seu amor. E ela falava-lhe como se seu amante a ouvisse. Contava-lhe os segredos de sua paixão. Vertia toda a sua alma nas palavras que caíam dos lábios. Sua mão, delicada, afastava os cabelos do moço, descobria sua fronte, animava a sua face gelada e rogava aqueles lábios frios e mudos, como pedindo-lhe um sorriso. "Por que não me falas?" murmurava ela docemente. "Não conheces tu, Isabel? Dize outra vez que me amas. Dize sempre essa palavra, para que minha alma não duvide da felicidade. Eu te suplico." E com o ouvido atento, com os lábios entreabertos, o seio palpitante, ela esperava o som dessa voz querida e o eco dessa primeira e última palavra de seu triste amor. Mas o silêncio só lhe respondia. Seu peito aspirava apenas as ondas dos perfumes inebriantes que faziam circular nas suas veias uma chama ardente. O aposento apresentava então um aspecto fantástico. No fundo escuro, desenhava-se um círculo esclarecido, envolto por uma névoa espessa. Nessa esfera luminosa, como no meio de uma visão, surgia um Álvaro, deitado no leito, e Isabel, reclinada sobre o rosto de seu amante, a quem continuava a falar, como se ele a escutasse. A menina começava a sentir a respiração faltar-lhe. Seu seio, opresso, sufocava-a. E, entretanto, uma voluptuosidade inexprimível a embriagava. Um gozo imenso havia nessa asfixia de perfumes que se condensavam e rarefaziam no ar. Louca, perdida, alucinada, ela ergueu-se. Seu seio dilatou-se e sua boca, entreabrindo-se, colou-se aos lábios frios e gelados de seu amante. Era o seu primeiro e último beijo. O seu beijo de noiva. Foi uma agonia lenta, um pesadelo horrível, em que a dor lutava com o gozo, em que as sensações tinham um requinte de prazer e de sofrimento ao mesmo tempo, em que a morte, torturando o corpo, vertia na alma eflúvios celestes.
De repente, pareceu a Isabel que os lábios de Álvaro se agitavam, que um tênue suspiro se exalava de seu peito, ainda há pouco insensível como mármore. Julgou que se iludia, mas não. Álvaro estava vivo, realmente vivo. Suas mãos apertavam as dela convulsamente. Seus olhos, brilhando com um fogo estranho, se tinham fitado no rosto da moça. Um sopro reanimou seus lábios, que exalaram uma palavra quase imperceptível. Isabel. A moça soltou um grito débil de alegria, de espanto, de medo, entre as ideias confusas que se agitavam na sua cabeça desvairada. Lembrou-se, com horror, que era ela quem matava seu amante, quem o ia sacrificar por causa de um engano fatal. Fazendo um esforço extraordinário, conseguiu erguer a cabeça e ia precipitar-se para a janela, abri-la e dar entrada ao ar livre. Sabia que a sua morte era inevitável, mas salvaria Álvaro. No momento, porém, em que se levantava, sentiu as mãos do moço que apertavam as suas e a obrigavam a reclinar-se sobre o leito. Seus olhos encontraram de novo os olhos de seu amante. Isabel não tinha mais forças para resistir e realizar o seu heróico sacrifício. Deixou cair a cabeça desfalecida e seus lábios se uniram outra vez num longo beijo, em que essas duas almas irmãs, confundindo-se numa só, voaram ao céu e foram abrigar-se no seio do Criador. As nuvens de fumaça e de perfume se condensavam cada vez mais e envolviam como um lençol aquele grupo original, impossível de descrever. Por volta de 2 horas da tarde, a porta do gabinete, impelida por um choque violento, abriu-se e um turbilhão de fumo lançou-se por essa aberta e quase sufocou as pessoas que aí estavam. Eram Cecília e Peri. A menina, inquieta pela longa ausência de sua prima, soube de Peri que ela estava no seu quarto. Mas o índio ocultou parte da verdade e não disse onde deitara o corpo de Álvaro. 2 vezes Cecília viera até a porta, escutara e nada ouvira. Por fim, resolveu-se a bater, a falar a Isabel, e não teve a menor resposta. Chamou Peri e contou-lhe o que se passava. O índio, tomado de um pressentimento, meteu o ombro à porta e abriu-a.
quando a corrente de ar expeliu a fumaça do aposento, Cecília pôde entrar e ver a cena que descrevemos. A menina recuou e, respeitando esse mistério de um amor profundo, fez um gesto a Peri e retirou-se. O índio fechou de novo a porta e acompanhou sua senhora. Ela morreu feliz, disse Peri. Cecília fitou nele os seus grandes olhos azuis e corou. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!